Olá, estudantes do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. E essa que é a melhor aula de todas, que é a aula que a gente aprende brincando. SEAD Play. Vamos ao título da nossa aula? Explorando o mundo das palavras. Então, a gente vai falar sobre o quê? Dicionário. Muito bem. Então, vamos lá. O desafio da nossa aula é: você está pronto para embarcar em uma aventura onde as palavras são as pistas e o dicionário é o seu maior aliado. Então, vamos brincar. Ó, aí está o QR Code e a gente agora vai acessar o jogo aqui. Então, vamos lá. Qual ferramenta nós usamos para descobrir a ortografia correta das palavras? Calculadora, atlas, dicionário ou bússola? Quero ouvir vocês daí falando. Dicionário, muito bem. Pedro estava escrevendo uma redação para a escola e se deparou com uma dúvida. Como escrever exceção? Será com SS ou C cedilha? Por sorte, lembrou-se da aula sobre a importância do dicionário, viu? Ele assistiu a aula da tia Geis. Rapidamente pegou o seu dicionário e na seção de palavras começadas com E, encontrou a resposta. Exceção se escreve mesmo com cedilha. Pedro aprendeu que as palavras podem ter origens diferentes e que algumas regras ortográficas são exceções à regra geral, que faz da língua portuguesa uma grande aventura. Na palavra exceção, qual é o motivo pelo qual usamos o cedilha ao invés dos dois S? Por causa da pronúncia forte, uma regra geral da língua, porque vem do latim exceptio, e para diferenciar de outra palavra. Eu acredito que no dicionário vai estar justamente isso aqui, ó, porque vem do latim, tá? Ela é uma regra exceção, porque ela poderia ser escrita com dois S, né? Mas ela é uma exceção. Por que é importante usar o dicionário durante a escrita? Para fazer cálculos matemáticos? Não. Para desenhar? Não. Para entender as regras de pontuação? Não. Para verificar a ortografia correta? Sim. Se encontrarmos a palavra concerto no dicionário, o que isso nos diz sobre sua escrita? Gente, eu sei que S tem concerto com S e concerto com C. Que precisa ser corrigida, que está ortograficamente correta, que deve ser escrita de outra forma, ou que não existe na língua. Na verdade, existem os dois, com C e com S, mas tem significados diferentes. Isso mesmo, ó. Depois de aprender mais sobre a importância e o uso do dicionário, a turma da professora Ana decidiu explorar palavras com grafias curiosas. Eles pesquisaram palavras que, apesar de terem sons semelhantes, são escritas de forma diferente, como concerto, que é uma apresentação musical com C, né? E o concerto com S, que é o ato de consertar algo. Descobriram que essas palavras são chamadas de homófonas e se divertiram criando frases para diferenciá-las. A professora explicou que conhecer essas peculiaridades ajuda na compreensão e no uso correto da língua portuguesa em toda sua riqueza e complexidade. O que são palavras homófonas? Palavras escritas igualmente ou com sons diferentes, palavras com o mesmo sentido e pronúncias diferentes, palavras com a mesma pronúncia e significados diferentes, palavras de categorias gramaticais diferentes. Eu acredito que é a letra C, gente. Aê! Então, são pronunciadas de maneira semelhante, mas têm ortografias e significados diferentes. Qual das seguintes frases melhor explica o uso de palavras homófonas?
Meu gato está em cima do telhado. Vou ao concerto de piano, ouço o som do mar. Eu gosto de comer massa, independente da massa ser macia. O concerto do relógio foi realizado no mesmo dia do concerto. Então, aqui a gente tem os dois concertos, né? Nessa frase da letra D. Ó, Antônio se divertia lendo o dicionário como se fosse um mapa do tesouro, descobrindo novas palavras e seus segredos. Um dia ele encontrou duas palavras muito parecidas: sessão, que significava uma reunião, ou exibição, e sessão, que era uma divisão de partes, como em um jornal. Decidiu usar essas palavras para criar enigmas para os amigos, testando suas habilidades de ortografia e compreensão. Assim, o dicionário se tornou uma ferramenta, não só de aprendizagem, mas de diversão para toda a classe. Então, qual a diferença de sessão e sessão? Sessão é uma reunião e sessão é uma divisão, ao contrário, né? Sessão com 2 S refere-se a uma reunião ou exibição, e sessão com cedilha é uma divisão. É isso? Aê! Em qual seção do jornal você lê sobre esportes? Na seção de esportes. Muito bem, galera. Ó, ganhamos 40 moedas e 8 stickers. Bom, então nós aprendemos o que nesse jogo? Que algumas palavras têm mais de um significado e precisamos pensar no contexto para entender qual faz sentido. O dicionário impresso online é uma ferramenta poderosa para descobrir significados, ampliar nosso vocabulário e compreender melhor os textos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse jogo. Joguem ele aí na sua casa e me contem se vocês aprenderam mais coisas ainda. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.